Eu acho que eu não preciso repetir que a Fighting Nerds não tá vivendo exatamente um bom momento. Assim, não é o fim do mundo, mas claramente é uma fase bem negativa. Nesse ano de 2025, Caio Borralho, Carlos Prates, Jean Silva e o Maurício Ruff, as principais promessas da academia, foram derrotadas, dando uma freada brusca naquele hype. Os Fighting Nerds estavam sendo manchete no mundo inteiro. Todo mundo tava vestindo os óculos, abraçando a ideia da academia, abraçando o sucesso, e aí, quase como um efeito dominó, todos eles começaram a cair. Mas como eu falei, é uma fase ruim, mas não é o fim do mundo. Até porque 3 dos 4 que foram derrotados caíram apenas para os tops da categoria. Caio Borralho caiu pro Nassourdine Imavov, que deve ser o próximo desafiante ao título. Jean Silva caiu pro Diego Lopes, compatriota que é o segundo colocado do ranking. E o Carlos Prates, apesar de ter perdido para o Ian Gary, já se recuperou nocauteando o Geoff Neal e agora já vai enfrentar o Leon Edwards, outro top da categoria. O caso mais delicado, na minha opinião, é do Maurício Ruff, que não só perdeu, mas foi completamente dominado por um cara que já não era essa Coca-Cola toda. Tô falando do Benoît Saint-Denis, um francês que, de início, era uma grande promessa da categoria, mas que simplesmente não vingou e ficou lá na beirada do ranking dos leves. Os dois se enfrentaram e não só o Benoît Saint-Denis venceu, mas venceu com certa facilidade. Essa, na minha opinião, foi a derrota mais amarga dos Fighting Nerds. Mas parece que a projeção para o futuro é positiva, porque o UFC planeja continuar investido no quarteto brasileiro. A primeira amostra disso é que o Carlos Prates já vai lutar contra o Leon Edwards, recebendo um lugar de destaque num dos principais cards do ano, que é o UFC 322, que vai acontecer nesse mês. Jean Silva já deu a entender que vai receber uma boa luta, vai receber outro cara que tá acima dele no ranking, mesmo tendo sido derrotado pelo Diego Lopes. E o Maurício Ruff, apesar de ter sido a pior derrota do quarteto, também vai receber uma chance de ouro. Em uma participação no podcast Corner Man, o Maurício Ruff deu a entender que o seu próximo adversário vai ser o Renato Moicano. Vou deixar vocês aí com um trecho dessa entrevista. Um carinho por você, você é um cara que todo mundo gosta de ver lutar, seja fã, seja lutador, fica aquela expectativa da tua volta. Temos alguma coisa marcada, alguma coisa em mente, um adversário? Sim, cara, temos. Contra um dos caras que eu mais amo nesse esporte, que eu mais gosto, assim, né? Tipo, da pessoa dele ali, resenha, tá sempre brincando, brasileiro também. Tipo, um cara que sempre falou muito bem de mim, eu sempre também expressei minha admiração por ele. Peraí, que isso não se fala de qualquer jeito. Não, mas ele já deu a resenha. Maurício Ruff, quem? Resenha, gente boa. Brasileiro. Maurício Ruff e Renato Moicano. É isso aí que os caras querem fazer, tipo, pelo menos que é o que chegou pra mim. Assim que isso foi ao ar, o pessoal, principalmente o público brasileiro, se empolgou com a ideia, e aí um passarinho verde me contou que, de fato, essa luta tá sendo planejada, e que a ideia do UFC é colocar ela no card que vai acontecer na Austrália. Na verdade, no card numerado da Austrália, que deve ser o UFC 325, que deve acontecer no início de fevereiro. Pois é, apesar de ter sido derrotado pelo Benoît Saint-Denis, 12º colocado do ranking, Maurício Ruff ainda vai receber uma segunda chance contra outro ranqueado, no caso o Renato Moicano, outro brasileiro. Primeiro, parece que o UFC gostou do resultado de Jean Silva e Diego Lopes, luta entre brasileiros que chamou muita atenção, principalmente aqui. Talvez a ideia seja tentar repetir esse sucesso, até porque o Moicano é muito popular aqui no Brasil, e para aumentar a popularidade do Ruff aqui no Brasil, a luta contra o Moicano vai ser muito bem-vinda. Outro detalhe também, outro rumor, na verdade, que tá soltando por aí, é que outro nerd vai lutar nesse mesmo evento. Possivelmente Caio Borralho deve enfrentar Michael Page, mas isso é só um rumor, não tem nada confirmado. Sobre essa luta, Moicano e Ruff, a gente tem aqui duas perspectivas. Vamos lá, o Benoît Saint-Denis tirou o Maurício Ruff pra nada e o Moicano tirou o Saint-Denis pra nada. Usando a famosa matemática do MMA, que é um tanto imprecisa, dá a entender que se o Saint-Denis passou o carro no Ruff, o Moicano vai passar um caminhão. Mas vamos lá, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro que a matemática do MMA é totalmente imprecisa. Não é 2 mais 2. Não é porque fulano perdeu pra ciclano que ele vai perder pra Deltrano. E outra coisa, ouvi dizer que o Maurício Ruff tava péssimo na luta contra o Benoît Saint-Denis. Aparentemente ele comeu alguma coisa estragada, teve uma infecção, porque teve uma diarreia braba onde ele não parava de ir no banheiro. Então a força não tava lá, ele não tava na sua melhor forma, e talvez isso tenha explicado a performance que ele teve contra o francês. Mas olha, é bom que realmente aquilo ali seja uma noite completamente incomum pro Ruff, porque de fato, se ele entrar com o mesmo nível que ele lutou contra o francês, o Moicano realmente pode passar o carro. Acho inclusive que o
Moicano tem uma grande vantagem na luta agarrada, ele é superior ao Saint Denis na parte de solo, então de uma forma ou de outra, mesmo que aquele dia tenha sido completamente incomum na vida do Maurício Ruff, eu ainda acho que o Renato Moicano vai ser o favorito para esse combate. Caso a luta realmente saia do papel, tô bem ansioso para ver como vai ser a promoção, qual vai ser a postura do Moicano nas semanas antes da luta, como ele vai promover. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.